falar, meu filho, direto. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Muito obrigado pelo honroso convite que me fazem e que recebi através do presidente do nosso congresso, do nosso encontro, companheiro João Lopes. Obrigado ao presidente da Federação da Agricultura, também, xará do João, que está aqui presente. Cumprimentar o nosso secretário do Meio Ambiente, do Governo do Estado da Bahia, pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui, no sentido de combinar essas duas necessidades da população e da sociedade, a proteção do meio ambiente e o acesso ao desenvolvimento. Muito obrigado ao meu companheiro, deputado federal, ex-prefeito, deputado Osiel Oliveira, que tem também honrado a representação da Bahia, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, e com quem tenho partilhado momentos no período mais recente em torno dessa temática. O Código Florestal é uma legislação antiga no Brasil. A última mudança aprovada em Congresso data de 1965, que foi a atualização do Código Antigo de 1934. E o Código de 1934, por sua vez, já era uma inspiração das legislações brasileiras sobre a matéria florestal, inspirada nas ordenações de quando o Brasil colônia devia a Portugal, ordenações filipinas, manuelinas. Portugal sempre legislou sobre matéria florestal, sempre considerou esse assunto importante para o país. E o patriarca da nossa independência, a grande figura visionária de José Bonifácio de Andrade e Silva, criou o que nós herdamos depois no direito brasileiro como reserva legal. O que era a reserva legal concebida por José Bonifácio de Andrade e Silva no século XIX? Era uma reserva geopolítica, econômica e de sustentação do Estado e da propriedade. É preciso esclarecer que a propriedade, na época em que José Bonifácio estabeleceu que 1/6 das matas das propriedades deveriam ser declaradas como reserva, as propriedades se mediam em léguas. Eram as sesmarias concedidas pelo poder público a perder de vista pelos sertões afora. Era assim em todo o Brasil. E o que queria José Bonifácio com a reserva legal? A garantia de madeira para a construção naval, porque era a marinha de guerra o principal instrumento, a principal arma, principalmente numa nação continental como o Brasil. O país não podia depender de madeira alheia e nem de madeira distante. Ou seja, lá dentro da floresta longínqua. Era preciso que essa madeira tivesse acessível perto dos rios para serem transportadas e para serem apanhadas. A reserva legal era para a construção civil, construção de casas, construção de pontes, construção das fazendas, das cercas. A reserva legal era fonte de energia para abastecer os engenhos de todo o Brasil, inclusive aqui os do Recôncavo, onde se produzia uma importante safra de açúcar. A reserva legal abastecia as pequenas propriedades, e quem viveu na roça sabe disso. Era da onde o pequeno proprietário tirava uma estaca para fazer uma cerca, para fazer um mourão, para fazer uma cancela, um cabo de enxada, um cabo de foice, um cabo de machado. Era isso a reserva legal. A questão é que o conceito de reserva legal mudou completamente
nos anos 80. O que era uma reserva econômica, acrescento, a reserva também para as madeireiras. Os principais interessados na reserva eram aqueles que precisavam de madeira como matéria-prima. Tanto que, no Código de 65, a autoria principal, ou uma das cabeças que preparou esse código, é um desembargador patriota, culto, chamado Osni Duarte Pereira, autor de um tratado sobre legislação florestal de 1950. Portanto, 14 anos antes desse código ser votado, 15 anos, foi votado em 65. Osni Duarte Pereira publicou um apanhado de toda a legislação florestal do mundo e do Brasil, apanhando estado por estado. Essa obra eu procurei, não tem mais, está esgotada, nem nos chamados sebos, nos alfarrábios, encontrei mais. Encontrei lá no Congresso e tirei uma cópia para examinar. A quem ele dedica esse tratado? Às serrarias. Um tratado sobre a legislação florestal é dedicado à sobrevivência das serrarias no Brasil. E qual foi a grande mudança? A grande mudança é que a reserva legal deixou de ser uma reserva econômica, de usufruto e de sustentação da propriedade, e passou a ser uma reserva biológica, de preservação da fauna e da flora, da qual você não pode extrair uma tabica de cipó-fogo, nem um cipó para fazer um caçoar, nem para fazer uma peneira. Você não pode mexer nisso. O que é que aconteceu então? Os pequenos proprietários, ao descobrirem que não servia mais aquela reserva legal, porque ela não desaparecia com esse uso. Quem viveu na roça, quem andou dentro da mata, sabe que a madeira de lei, para você fazer uma enxada, uma estaca, é uma madeira rara. Não tem uma madeira só de louro, não tem uma mata só de madeira boa. A madeira boa tem incidência rara dentro da mata. Você vai tirando um aqui ou ali, a mata preserva. Fica lá a mata com seus bichos, com suas plantas. E essa madeira boa, ela pode depois se reproduzir, porque a natureza se encarrega disso. Quando a mata passou a ser intocável, ela começou a desaparecer. Porque o proprietário, principalmente o pequeno, diz, não serve para nada, vai servir para a lavoura ou para o capim. E isso foi uma tragédia. Quando a lei não tem algum amparo na realidade, ela torna-se um absurdo. Por essa razão, quando alguns ambientalistas que não pesquisam, não estudam, não se informam, dizem, mas o relatório está alterando o Código Florestal, não é verdade. Do Código Florestal de 65, pouco resta mais do que o nome. O resto mudou tudo. Quer ver outro exemplo também que mudou bastante? A mata ciliar, a área de preservação permanente. A área de preservação do Código de 65 vai de 5 até 100 metros. Depois, nos anos 80, eles alteraram de 5 para 30, de 30 para 500, e quem estava trabalhando dentro da margem anterior passou para a ilegalidade. Não bastasse. Houve no Brasil, provavelmente com a melhor das boas intenções, mas não apenas. Eu não confio só na boa intenção. Eu acho que há outras intenções não tão boas por trás das mudanças da legislação, mas vamos tomar, a princípio, a boa-fé. Legislou-se por medida provisória que não foi votada, porque depois mudou na Constituição a tramitação das medidas provisórias, e aquelas já editadas passaram a ter força de lei sem precisar ser votadas. Alterou-se o Código por decreto. Alterou-se o Código por portaria ministerial e alterou-se fundamentalmente por resoluções do CONAMA e por instruções normativas de centenas de artigos, de forma que hoje são milhares de normas pelas quais você torna um crime arrancar uma minhoca na beira de um rio para pescar uma piaba ou um cará. Se você, segundo o ex-ministro da Justiça do presidente Fernando Henrique, Reale Júnior, você pisar numa begônia no quintal do vizinho também pode ser um crime ambiental. Pois bem, uma dessas resoluções do CONAMA estabeleceu a mudança do conceito de várzea.
A várzea era considerada pelo leito menor, pelo aquele leito do rio durante a estiagem. Mudou o conceito para o leito maior, ou seja, quando o leito se expande. A partir da expansão é que você começa a contar a várzea. Essa mudança levou para a ilegalidade toda a criação de boi do Pantanal. O Pantanal cheio passou a ser uma APP única, onde não se pode mais criar o boi que se cria há 270 anos, de forma sustentável, porque é capim nativo. O boi é o bombeiro que apara, quem conhece o Pantanal, pelo menos da literatura da Guerra do Paraguai, sabe que aquilo tem uma macega que cresce e que na seca pega fogo. Os paraguaios e os brasileiros brigavam nessa macega, procurando ficar a favor do vento, porque o fogo ia para as tropas do adversário. O boi come essa macega e impede que ela pegue fogo. O incêndio no Pantanal é no parque, na reserva pública, onde o boi não entra. Ali tem incêndio. Onde o boi come, não tem incêndio. E, além do mais, quando o boi come o capim, impede que, quando o Pantanal enche, esse capim apodreça, liberando matérias tóxicas e poluentes. De forma que eu fui a Corumbá, onde está a sede da Embrapa Pantanal, e lá disse, olha, ninguém tem como aplicar essa lei. Só no município de Corumbá tem mais de 2 milhões de cabeças de gado. É atividade não apenas econômica, é atividade cultural. O imaginário do pantaneiro está ligado à criação do boi. Nem o Ministério Público, nem o IBAMA, ninguém se atreveu a aplicar uma lei inaplicável. E ficou lá uma lei de faz de conta, que o presidente Lula teve que adiar por decreto a entrada em vigor de uma lei que está em vigor. É verdade. Adiou em 2008, voltou a adiar em 2009, e se nós não votarmos o código, vai ter que adiar novamente a presidente Dilma, porque a lei é inaplicável. Você vai tirar 75% do arroz, está na ilegalidade, porque também é em várzea. Eu fui na Embrapa Arroz, em Rio Verde. Eu digo, mas os técnicos da Embrapa explicam? Não, tem explicação nenhuma. O arroz é de várzea na Índia há 3.000 anos. Na China, do mesmo jeito. No Vietnã, aqui resolveram que não pode ter arroz em várzea. Resolveram também que todos aqueles ribeirinhos que ocupam a caia do Amazonas há séculos, plantando girimum, melancia, macaxeira, também é tudo criminoso ambiental. Eu estive lá, estive no Amazonas, estive no Acre, desci a caia do rio Purus, reuni com esses agricultores, eles dizem, nós plantamos na várzea para não derrubar a floresta. Está aqui a floresta a 300 metros, toda intacta, de pé, e nós usando aqui a beira do rio. Na mesma sistemática do Nilo. Desde quando a civilização egípcia apareceu. Usar o humus trazido pela cheia para cultivar, cultiva quando o rio baixa e sai quando o rio enche. É o que eles fazem na Amazônia. Criminosos ambientais, também não podem ficar. Resolveram também no CONAMA que não pode ter agricultura em topo de morro nem em encosta. A agricultura daqueles tabuleiros, como se fossem degraus que se fazem nas encostas das Filipinas, é patrimônio cultural da humanidade. No Japão se faz isso, na Itália se faz isso, na Bélgica, na Suíça. Se você for proibir a agricultura em topo de morro, você inviabiliza várias civilizações. Eu estive lá na Bolívia recentemente, na região que eles chamam de vale, a altitude é 2.800 metros. No altiplano é em torno de 4.000. Aqui estaria tudo proibido. E lá eles têm agricultura, criação, tem tudo. Aí querem proibir toda essa pecuária leiteira numa geografia acidentada como a nossa. Eu acho que quem legislou não estudou geografia do Brasil no curso primário. Não estudou, porque quem estudou, como eu estudei, quem copiou os mapas, que Dona Delba me mandava copiar lá no interior de Alagoas, eu aprendi que todo esse litoral brasileiro é cheio de contrafortes, que acidentam esse terreno das formações montanhosas que avançam para o interior, desde da Serra do Mar e da Mantiqueira até o Araripe, lá no Ceará.
Tudo isso aqui é cheio de chapada, com esses terrenos acidentados. Você vai proibir a agricultura e a pecuária nessas áreas? Não conhece geografia do Brasil, básica, elementar. Vai proibir maçã, toda maçã é de morro em Santa Catarina. O café de São Paulo e de Minas é todo de terras altas. E dizem que quanto mais alto, melhor o café, pelo menos lá. A uva, no Rio Grande do Sul, vai proibir também. Mas isso tudo está na legislação que foi criada. Eu vi lá o doutor Gustavo Ribas Curcio, no caso da mata ciliar, ele diz, isso foi tirado da cartola, isso não tem critério técnico nenhum. Mata ciliar depende da natureza, do terreno que margeia o rio, não pode ter uma medida única. Esse mesmo São Francisco nosso, que vem ali de Minas Gerais, e eu conheço da Serra da Canastra, onde ele nasce, até Piaçabuçu, onde ele cai ali, entre Alagoas e Sergipe. Conheço todo. E sei como é que ele sai, mudando de geografia. Você vai querer a mesma mata ciliar da zona da Mata Mineira, do Agreste aqui, até aqueles cânions ali, perto de Paulo Afonso, Dalmiro Gouveia, até Piranhas, onde é tudo lajedo em cima do rio, não dá nem para nascer, nem gravatar. Pode ser uma coisa dessa, entendeu? O que é que ele diz? Depende se o terreno, quanto mais declive no terreno, mais você precisa de proteção. Se o terreno é plano, portanto, menos vulnerável à erosão, à chuva, à gravidade, a proteção pode ser menor. Se o terreno é frágil, é arenoso, proteção maior. Se é arenoso com declive, maior ainda. Se é argiloso, plano, proteção menor. Mas isso não foi levado em conta. Na Austrália, a proteção vai de 5 até 20 metros. Eu digo, então, a ciência da Austrália, os biólogos, os engenheiros florestais, são todos criminosos que não estabeleceram 500 metros como nós estabelecemos. Na maioria dos estados americanos, sequer existe medição para a proteção de mata ciliar. Na Suécia, é livre o uso mediante autorização ou licenciamento. Em Portugal, eu conversei lá com o presidente da Associação dos Agricultores, eu digo, vocês plantam na beira do rio? Sabe como é que ele respondeu? Disse, o senhor tem alguma semente para plantar dentro do rio? Porque na beira do rio a gente já planta. Pois bem, lá em São Paulo, veio um biólogo dizer que vai desaparecer a jararaca, se eu diminuir a mata ciliar. Eu digo, ele não sabe nem onde a jararaca mora, vive. Em qualquer cercado do Nordeste tem a jararaquinha pé de boi. Tá certo. Todo mundo que morou na roça sabe. Aí eu fui ver em São Paulo, no município de São Paulo tem 25 tipos de cobra diferentes, dentro do município, imagine fora. Eu creio que nós enfrentamos essa situação por duas razões. Em primeiro, porque, de fato, existe um problema ambiental no mundo. Existe um problema ambiental. Agora, transferir a causa e a responsabilidade desse problema para a agricultura, foi num debate na OAB, o presidente da OAB abriu o debate dizendo o seguinte, é bom que o debate se realize nesse momento, porque está havendo uma tragédia no Japão. De tsunami, quando eu abri, eu não resisti, né? Eu digo, eu espero que não haja nenhuma associação entre o que está acontecendo no Japão e um sujeito que está criando uma vaca lá em Rondônia ou plantando um arroz lá em Itaqui. Eu não sei se alguém vai estabelecer essa relação. Porque se fizesse com a agricultura do Japão, eu até faria restrições, mas tudo bem, a agricultura do Japão. Agora, num debate, você fazer uma relação entre a agricultura brasileira, como dizem agora que a emissão do metano do boi e da vaca, que pode ser responsável pelo aquecimento global, pelo efeito estufa, pelo derretimento da camada de ozônio. Eu não vejo ninguém dizendo nada das emissões causadas por bombardeios, pela queima de poços de petróleo nessas guerras que acontecem no Oriente Médio. Eu não vi o Greenpeace fazer nenhum protesto. Entendeu? Aqueles campos que ardem. Né? Certo.
ardem durante meses, queima de petróleo por causa dessas guerras, aquele acidente lá do Golfo. Cadê essas ONGs? Não protestam porque são financiadas por essas petroleiras, tá certo? Elas fazem parte do board, da direção, inclusive dessas ONGs, que recebem muito dinheiro para vir nos ensinar a preservar o que eles não preservaram. Nós temos 75% da vegetação nativa do nosso país preservada. 75%. No estado do Amazonas, que tem 1.600.000 quilômetros quadrados, 98% é floresta. 2% apenas estão abertos no Amazonas. E o ex-ministro Carlos Mink, cinicamente, incluía municípios do Amazonas no Arco do Fogo. Eu vi lá o prefeito de Lábrea, dizendo, olha, o meu município tem 96% de floresta, 4% apenas aberto, dos quais eu ainda sou obrigado a transformar 80% em reserva legal. Se põe o município no Arco do Fogo, o melhor é você reunir a população, lá não tem acesso nem por carro, nem por automóvel, é botar dentro de um barco e abandonar o município, que eu acho que é a intenção deles, eu estou convencido. Eu ando na Amazônia desde 1979, desde quando era menino, estudante, dirigente da União Nacional dos Estudantes, que eu ando por ali e me interesso pela Amazônia. Continuei como deputado, como presidente da Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores, percorri toda a fronteira da Amazônia. E eu acho que ali tem uma intenção muito ruim em relação ao Brasil. Eu acho que a intenção deles é impedir ou inviabilizar a presença de brasileiros naquela região, naquela área. E do jeito que vai, não está muito distante. Municípios que 90% já não tem o que você fazer, porque já é reserva natural. É área pública. Na Amazônia, que representa 60% do território brasileiro, 60%, e apenas 8% do PIB, o secretário aqui falava há pouco das dificuldades de infraestrutura, eu vi uma coisa que me constrangeu como brasileiro, uma reunião no Ministério do Meio Ambiente, entre o governador da Bahia, que quer fazer um porto aqui, importante para o Estado, e uma ONG de São Paulo, tá certo, que tem o maior porto do Brasil, dizendo que a Bahia não pode ter um porto, e ele com acesso na mesa do Ministério, sem ter um voto, representação de nada, com o governador da Bahia, que foi eleito pelo povo da Bahia. Por que razão? Mas está lá uma ONG, como se tivesse representação, com papel de instituição de Estado, dando opinião, se o Estado da Bahia pode ou não ter um porto. Na Amazônia é assim, as ONGs querem tutelar, é como se aquilo fosse um espaço de extraterritorialidade. O Greenpeace, a WWF, outra americana, dividem a Amazônia em área de influência. Eu vi também, com o ministro do Meio Ambiente, fazer uma operação conjunta do Greenpeace com o Ministério do Meio Ambiente, onde o aparato do Greenpeace era maior do que o do Ministério do Meio Ambiente, e executivos do Greenpeace no comando de uma operação lá na Amazônia, com navio do Greenpeace, helicóptero do Greenpeace, combustível do Greenpeace. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu não vejo cabimento. As nações, elas têm um pudor nacional. A nação não pode expor a sua intimidade. Não pode expor. Há estranhos cuja intenção você não tem certeza sobre qual é. Pode. A Amazônia é uma coisa nossa. Nós devemos ter zelo, cuidar, preservar, proteger para quem vive na Amazônia, para o Brasil e para o meio ambiente. Mas não pode ser assunto de aventureiros irresponsáveis, gente da pior qualidade. Tem nada de ambientalista, são executivos, cuja renda por mês ultrapassa em muito a da maioria dos agricultores da Amazônia.
Você pode admitir uma coisa dessa? O que eu sei é que esse trabalho, minhas amigas e meus amigos, eu não pedi para fazer. Não me ofereci, não reivindiquei. Atendi a uma convocação de vários partidos, da própria liderança do governo, do PMDB, do PT, do PSB, do PDT, PP, PR, num impasse. Você pode ajudar? Eu não sou da Frente da Agropecuária, eu não sou da Comissão da Agricultura, eu sou da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Digo, bem, se eu puder ajudar, tenho disposição. Por não conhecer bem o assunto, fiz o dever de casa. Fui ouvir todo mundo. Durante um ano, não fiz outra coisa senão percorrer o Brasil. Ver de perto o problema. O vi, a começar pelas ONGs. Greenpeace, várias vezes. SOS Mata Atlântica, várias vezes. ISA, várias vezes. Outras ONGs estaduais, municipais, onde eu ia, sempre recomendava que quero ouvir as ONGs. Quero ouvir o Ministério Público, quero ouvir a Embrapa, quero ouvir o secretário do Meio Ambiente dos estados, dos municípios, da agricultura, e quero ouvir também aqueles que nunca foram ouvidos para nada, os agricultores. Quero ouvir os agricultores, os pequenos, os médios, os grandes. Não apenas ouvir nas assembleias, nas audiências, eu quero ir na casa deles. E fui ver, né? Almoçar com eles, conversar com a esposa, com os filhos. Fiz isso no Paraná, fiz isso no Mato Grosso, fiz isso no Amazonas. Peguei meu barquinho lá em Boca do Acre, numa voadeira, desci, fui lá numa comunidade de 30 pessoas, parei numa escola onde o professor morava, sozinho ali, isolado, sem água, sem luz, dando aula para a criança ribeirinha, né? Eu fui ver de perto os criminosos ambientais, né, acusados pelas ONGs, né? E o que eu vi foi uma coisa estarrecedora, né? O que eu vi é uma parte de uma população completamente abandonada, exposta ao Estado que os convocou para essa missão, porque principalmente no Mato Grosso, em Rondônia, essas pessoas foram convocadas. Eu era menino, mas eu lembro. Terra sem homens, para homens sem terra. Integrar para não entregar. E essas famílias de nordestinos, de gaúchos, chegavam naquela fronteira erma, abandonada, onde muitos estão enterrados ali pela inclemência da malária, enterrados com esposa, com filhos. Essas pessoas recebiam os seus lotes e eram intimados a desmatar. Eram obrigados. O Estado dizia, se não desmatar, não tem título. Se desmatar metade, recebe o título. Se desmatar tudo, recebe outro lote. Era assim. Se não desmatava, o Banco do Brasil não emprestava, porque o gerente dizia, vai me pagar com o quê? Com mata? E o capim? E o milho? E a lavoura? Se você não desmatasse, era preguiçoso, inapetente para aquela atividade. Aí você vai em Querência, lá no município do Mato Grosso, no único município, 1.920 pequenos proprietários embargados. A propriedade embargada, você não pode usá-la. Se tiver uma vaca, tem que tirar, você não pode cultivar. Está embargada, pode ser usada. 1.920 no único município. Qual o crime que eles cometeram? Receberam uma terra, autorizados a usar 50%, depois a lei mudou, disse que só podia usar 20%, passaram para a ilegalidade, passaram a ser criminosos ambientais e tem que reflorestar. Só que reflorestar custa caro. Você tem que ter um projeto. Eu vi lá no interior de São Paulo, um homem com 80 anos, com câncer de pele, a mulher chorando, falando para mim e para o secretário do Meio Ambiente que estava no encontro lá em São Paulo. E esse meu marido, com 80, 70 anos, obrigado a carregar um balde na mão para aguar a sol a pino 70 mil mudas que o promotor obrigou ele a plantar. E como não veio a chuva, ele não podia deixar morrer nenhuma planta, porque senão o TAC não se concretizava e ele é obrigado a fazer isso.
Foi gente que perdia 70% da propriedade entre APP e reserva legal. Outro cearense, que correu lá do Ceará com medo da seca, chegou em São Paulo, foi lá em Cândido Mota, comprou uma propriedadezinha e procurou onde tinha mais água. Daqui a pouco chega o Ministério Público e diz, não, isso aqui é da União. Desse lado aqui é 30 metros, aqui 50 ali, 60 ali. Quando ele olhou, não tinha mais nada. Aí ele disse, pelo amor de Deus, eu corri do Ceará com medo da seca e vou voltar para o Ceará com medo da água. Porque a água passou a ser uma tragédia na propriedade. Por causa disso, uma propriedade de 10 mil hectares, uma mata ciliar de 30 ou 60 metros, mas não é uma pequena propriedade. Quando você medir 60 com 60 com 60, porque a lei protege a água que corre na chuva, só na estação chuvosa. A nascentezinha aparece, a gravidade forma um córrego, tem que ter mata ciliar ali também. Essa é a lei. Lá em São José do Apuí, lá nos confins do Mato Grosso com Roraima, fui lá também, um núcleozinho de 12, 13 casas. Recebi uma carta lá, fui ver. Ah, mas é muito ruim de chegar, eu digo, eu quero ir lá para ver. Chega lá, tem uma comunidade de 12, 13 casas, uns gaúchos que subiram ali, passaram pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, foram subindo, as terras ficando caras, e eles foram bater na divisa com Rondônia. Chega lá um alemãozão, pega o microfone para prestar um depoimento, começa a chorar, a mulher vai lá, toma o microfone e diz, ó, ele está nervoso para falar, mas eu vou dizer aqui uma coisa ao senhor. Deputado, o senhor volta para Brasília, tá certo? E diz que aqui no Mato Grosso o senhor não encontrou nenhum criminoso. O senhor encontrou pai e mãe de família sustentando os filhos com trabalho, para não entregá-los à droga, para não ter que roubar. A luz do povoado, eles que botaram. A estrada, eles que fizeram. E sabe quando é que o Estado brasileiro apareceu lá? Quando apareceu o IBAMA com a Polícia Federal, metralhadora, para dizer que eles são criminosos. Foi aí que o Estado apareceu. Certo? E aquelas pessoas lá, no meio de mundo, convocadas pelo governo, levadas pelo governo. Vai em Novo Progresso, numa área onde o INCRA já tinha pré-titulado, a Marina transforma numa floresta nacional e fica todo mundo ilegal lá dentro. Chego lá naquele meio de mundo, desço. Digo, prefeita, por que é que chama Novo Progresso? Ela diz, eu acho que é porque eles vieram de um lugar chamado Progresso que não deu certo. Eles vieram para aqui. Aí o cidadão comenta o seguinte, olha doutor, eu já saí do Paraná, passei no Mato Grosso do Sul, depois passei no Mato Grosso, atravessei, cheguei aqui no Pará, eu acho que agora eles vão me jogar no mar. Não tem mais onde ir não, só se for para jogar no mar. Terras excelentes para a agricultura e para a pecuária. Eu acho que aquilo foi feito de má fé. Eu acho que aquilo foi feito para imobilizar áreas importantes da agricultura do país. Eu não consigo me convencer como é que se faz uma coisa daquela. Entendeu? Não consigo. Pois bem, e aí o que fazer diante de uma situação dessa? É uma coisa muito difícil. Não é fácil, não. Porque você tem que partir de uma realidade concreta, de toda essa legislação existente, e tentar combinar essa legislação com a necessidade de legalizar. Porque se a lei for aplicada, dá 100%, talvez 99% está na ilegalidade. De médio para baixo, principalmente os pequenos, não escapa ninguém. Só pelo critério da reserva legal, só pela reserva legal, no Rio Grande do Sul, dá 99,45% que não tem como averbar a reserva legal. Em Santa Catarina, 64% declararam no censo agropecuário reserva legal zero. E 36% alguma coisa de reserva legal. Se você, a reserva legal, somar a questão da APP, aí acabou. Se botar mata ciliar, topo de morro, encosta, açude, nascente, aí desgraçou tudo, entendeu? Então não é uma coisa simples. Daí que o decreto do presidente Lula compreendeu que a legislação em vigor não podia entrar em vigor.
tem certos setores do meio ambiente que já têm consciência que isso precisa ser adaptado. Mas é uma luta, porque o país é muito diverso, é muito diferente. São Paulo é uma coisa. Qual é o problema de São Paulo? Foi o estado que eu mais andei, porque é o meu estado, o estado que eu represento, onde escolhi trabalhar, lutar, e até um time para torcer, é lá de São Paulo. Qual é o problema de São Paulo? O problema de São Paulo é que, se for aplicar a lei, nós teríamos que arrancar cana, feijão, capim, café, de 3.600.000 hectares. Porque não tem estoque de mata, de vegetação nativa, nenhuma. São Paulo também tem um pedaço de cerrado. Mata Atlântica. Tinha que arrancar segundo a Secretaria da Agricultura. Sabe o que isso corresponde no Estado? 19,9% da área agricultura do Estado, 20%. Sabe qual é o impacto disso? Já estudado por um procurador da Fazenda Nacional de São José do Rio Preto, que fez isso município por município em São Paulo. Primeiro, desemprego rural, em larga escala. Segundo, porque cai a atividade econômica. Segundo, queda da renda, principalmente entre os pequenos. Terceiro, desemprego urbano. Cheguei em Ribeirão Preto e Sertãozinho, o Sindicato dos Metalúrgicos já se apresentou. Disse: o senhor não vai criar problema para nós. Eu digo: por quê? Não, porque nós fabricamos equipamentos e implementos agrícolas para essa agricultura. Se o senhor reduzir essas áreas, vai tirar emprego nosso. Outra consequência, a queda da arrecadação nos municípios mais pobres, principalmente, que é o que depende da renda da agricultura, da agroindústria e da pecuária. É um estudo do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Esse é um problema em São Paulo. Na Amazônia é outro. Eles têm sobra de estoque de floresta, não tem problema. Nem no Amazonas eu vi a ideia de reduzir 80% da reserva legal. Nem no estado do Amazonas. O que eles querem é consolidar as áreas que estão em uso. A pecuária no Amazonas, que o ministro Mink queria proibir, ela tem 300 anos. Quem consultar, eu consultei, eu li vários dos viajantes que no século XVIII e XIX, tem 2 volumes desse tamanho, de um padre chamado João Daniel, um jesuíta, que viveu ali durante 30 ou 40 anos, que ele descreve circunstanciadamente a atividade da pecuária, a cana-de-açúcar. Tem um município lá no Pará que é conhecido como a terra da cachaça. No século XIX, a carne de boi na feira de Belém era mais barata do que o peixe, porque havia abundância de carne. E agora estão dizendo que é uma atividade criminosa plantar cana ou criar boi na Amazônia. O que sempre se fez, está registrado nas várzeas, que são amplas as várzeas daqueles grandes rios, desde o Juruá, o Purus, o Madeira, o Trombetas, o Tapajós, o Xingu, o Tocantins, na margem direita, o Negro, e os outros na margem esquerda, todos eles têm grandes várzeas. O estado de Roraima, boa parte dele é quase uma campina, um lavrado, não tem uma árvore. Tudo imobilizado, que não pode ser usado. Em Roraima, senhoras e senhores, se eu fosse roraimense, pelo amor de Deus. Sabe onde é que Roraima come farinha de mandioca? Importada do Paraná. Um estado com uma área do tamanho do estado de São Paulo. Eu pedi lá, que a minha religião permite, né, uma cachaça de Roraima. Disseram: não tem, o senhor tem que tomar uma pitu não, uma 51, que vem de São Paulo. O leite de Roraima vem de Rondônia. Ah, mas é da região norte, mas fica a 1.000 quilômetros de distância. De Rondônia a Boa Vista. O secretário da Agricultura diz: é essa a situação do Estado. Tá certo. O Amapá é 70% do Estado, já está tombado. Só o Parque do Tumucumaque, que o presidente Fernando Henrique levou
às pressas, lá para Joanesburgo mais 10, num absurdo, que eu era na Comissão de Relações Exteriores, e o pessoal vai ouvir o governador, a Assembleia Legislativa, a Associação Comercial, a Federação da Agricultura, lá do Amapá. Vocês vão tirar 16 mil quilômetros do Estado, que o parque tem 16 milhões de hectares, sem ouvir ninguém no Estado. Não, não vai ouvir. Conversei com um amigo meu, que era ministro da Justiça, na época do presidente Fernando Henrique, que assinou a Raposa Serra do Sol. Eu digo, você foi a Roraima para ver esse negócio? Não, não fui. E tirou do Estado, ou seja, a federação aqui não existe. Confiscou 1.600.000 hectares. Uma turma lá plantava arroz numa área que não dava 1% da reserva. 1% não dava. Eu vi a Índia, Elielva chorava na minha frente pela expulsão dos produtores de arroz de lá. Aí voltei recentemente a Roraima, vai lá o chefe lá de uma associação indígena e diz, o senhor quer ver os índios? A maior concentração de índio de Roraima não está na reserva não. O senhor vai na periferia de Boa Vista, que o senhor vai encontrar por lá. Bem, vamos sair dos considerandos e entrar nos finalmente. Quais são os finalmente? É que o esforço para resolver essa questão exige concessões a uma corrente de opinião que tem muita força na imprensa, principalmente nas editorias de meio ambiente. Tá certo. E que exige que não se toque na legislação. Resolver o problema dos agricultores, dos produtores. Resolver o desafio ao desenvolvimento dos estados. Eu digo em São Paulo, eu digo, se vocês pressionarem muito a Amazônia, vocês vão desencadear um movimento lá perigoso. Tá certo? A Amazônia vai continuar, vai começar a questionar porque integrar uma união da qual ela só tem prejuízo. Fizeram uma medida provisória para facilitar as obras de infraestrutura, um processo mais rápido de licenciamento de estradas. E da medida provisória, sabe quem estava excluída? A Amazônia. Eu digo, mas justamente onde mais precisa de infraestrutura, onde menos tem estrada, São Paulo está coberto de rodovias federais, estaduais, vicinais, municipais. Você não tem uma ligação de Porto Velho a Manaus. O Acre, boa parte dele ainda estive lá com o governador Tião Viana, se desloca ainda de barco. Aliás, o governador Tião Viana disse para mim, Aldo, criei um grupo de trabalho do governo do Estado para anistiar os agricultores. Porque a multa na questão ambiental não tem proporção com o bem. Se você toma uma multa no trânsito, por uma razão qualquer, você sabe que vai poder pagar a multa. Se você não, né? Se algum sonegador toma uma multa, ele sabe que vai ter compatibilidade entre a multa e o bem. No meio ambiente, não. O meio ambiente é diferente. Boa parte das multas vale mais do que a propriedade. Eu vi lá no Acre. Para com uma propriedade que vale 30, 50, 100 mil, com multa de 200, 300 mil. O governador disse, não, isso aqui não pode ser desse jeito, porque o Estado chegou no limite. O que é que nós propusemos? Propusemos o seguinte, manter todos esses conceitos que a nossa legislação carrega tradicionalmente. Mantém reserva legal. Não importa que seja o único país do mundo que tenha reserva legal na propriedade. Não importa. Vamos manter. Não tem reserva legal na América do Norte, não tem no Canadá, não tem na Austrália, não tem na Holanda, não tem em Portugal, não tem na França, na Suécia, na Dinamarca, na Bélgica, não tem lugar nenhum. Que tem, tudo bem. Agora vamos dispensar da recomposição os agricultores proprietários de até 4 módulos, porque senão você inviabiliza economicamente a atividade deles. Até 4 módulos ele está dispensado. A partir de 4 módulos, o agricultor passa a ter reserva legal. Se ele tem 8 módulos, ele vai ter reserva legal em 4, porque a dispensa dos 4 primeiros tem que ser para todo mundo. Pois bem, nesse caso, ele vai poder somar a reserva legal com a APP,
Por que somar a reserva legal com a APP? Porque a legislação atual pune quem mais protege. Quanto mais água você tem, mais você perde. Se você estabelece o limite, ele não pode perder mais do que 20% da propriedade dele. Prioriza a APP, porque o fundamental é proteger solo frágil, água, etc. E depois a reserva legal, você complementa se não tiver a APP. Claro que os cientistas da Universidade Federal de Viçosa, eles dizem isso aqui não tem sentido nenhum. Por que 20% e não 25%, ou 15%, ou 10%, ou 80%, ou 30%, ou 40%, ou 50%? Ninguém nunca tratou de pesquisar, de explicar e vai por aí afora. Mas nós só podemos fazer uma coisa, você só pode mergulhar no rio que você possa atravessar. Tenta mergulhar no rio e depois a correnteza lhe levar, você não chega no outro lado. Para chegar no outro lado, está bem. O que mais? Soma a reserva legal com a APP e o que mais? Você estabelece que, no caso de averbação impossível na propriedade, você pode averbar dentro do mesmo bioma, mesmo que não seja no mesmo estado. Por quê? Porque a Constituição protege o bioma. Não importa se o bioma esteja na propriedade do senhor, da senhora, ou no estado de Alagoas ou de Sergipe. O bioma é único, ele não tem uma fronteira geográfica definida. A Caatinga começa em Minas e vai até o Maranhão, tá certo? Esse Caatingão aqui, esse agrestão que nós conhecemos. Então, o importante é você preservar a Caatinga, ou Cerrado, ou a Mata Atlântica, ou a Amazônia, ou Campos Gerais, etc. Uma outra medida é trabalhar com o conceito de área consolidada pela lei em vigor na época. Esses meninos e essas moças que estão em querência ou em Confresa são 4.000 assentados do INCRA, eles não podem ser obrigados a cumprir uma lei que é posterior à atividade deles. Eles receberam com autorização para ocupar 50%, eles estão dentro da lei. Quem já ocupou quando era